Capítulo 2. O nascimento do orgulho. Lúcifer, o querubim da guarda, vivia rodeado de glória e perfeição. Ele tinha tudo: beleza inigualável, sabedoria extraordinária e a mais elevada posição entre os anjos. Mas mesmo em meio a esse esplendor, algo começou a germinar em seu coração. Um sentimento sutil e perigoso que, com o tempo, se tornaria a semente de sua queda: o orgulho. Tudo começou com uma pequena admiração de si mesmo. Lúcifer contemplava sua beleza e sua posição privilegiada no céu. Ele era um reflexo da glória de Deus, mas, em vez de usar esse privilégio para exaltar o Criador, começou a desviar seus olhos para si mesmo. Essa autocontemplação, inicialmente inofensiva, rapidamente se transformou em uma obsessão. Ele se via como o ápice da criação e começou a questionar por que deveria se submeter à autoridade divina. Ezequiel, versículo 28, capítulo 17, ilustra esse momento crítico. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O que antes era sabedoria divina passou a ser corrompido pela vaidade. O brilho que refletia a glória de Deus tornou-se uma sombra, obscurecida pela busca de reconhecimento pessoal. Lúcifer, que fora criado para ser um espelho da santidade, começou a querer o brilho da glória apenas para si. Esse é o ponto em que o orgulho nasce, quando a criatura esquece seu papel diante do Criador. Lúcifer começou a acreditar que sua beleza, sabedoria e posição eram méritos próprios e não dádivas divinas. Essa distorção da realidade fez com que ele começasse a se comparar ao próprio Deus. Isaías, versículo 14, capítulo 13 ao 14, dá voz a esse pensamento: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras não foram pronunciadas de imediato. Elas nasceram como um sussurro no coração de Lúcifer, crescendo em intensidade até se transformarem em uma declaração de rebelião. Imagine o impacto desse orgulho nas decisões de Lúcifer. O anjo perfeito, que antes liderava em adoração e glória, começou a afastar-se de seu propósito original. Ele passou a contemplar a ideia de um trono para si mesmo, onde não precisaria mais responder a ninguém. A presença de Deus, que antes era um motivo de alegria e adoração, passou a ser vista como um obstáculo ao seu desejo de autonomia. Lúcifer ansiava por independência, mas não percebia que sua força vinha justamente de sua proximidade com o Criador. O orgulho de Lúcifer também começou a influenciar os outros anjos. Ele possuía um carisma natural, uma habilidade de liderar e inspirar. Essas qualidades, quando corrompidas pelo orgulho, tornaram-se ferramentas de manipulação. Ele começou a plantar sementes de dúvida nos corações dos anjos que estavam ao seu redor, sugerindo que poderia haver um caminho diferente, um caminho onde eles não precisassem mais se submeter a Deus. Está gostando? Deixe seu like e compartilhe, para que mais pessoas vejam essa história. Assim, o orgulho de Lúcifer não apenas o afastou do Criador, mas também começou a dividir o céu. Essa divisão é um lembrete poderoso de que o orgulho nunca afeta apenas o indivíduo. Ele se espalha como uma doença, contaminando tudo ao seu redor. Quando Lúcifer começou a questionar a autoridade de Deus, ele abriu espaço para que outros fizessem o mesmo. Aqueles que antes viviam em perfeita harmonia, agora estavam divididos entre a lealdade ao Criador e a atração pela visão sedutora de Lúcifer. Essa tensão celestial prenunciava o conflito que viria a seguir. Neste ponto da narrativa, somos levados a refletir sobre o impacto do orgulho em nossas próprias vidas. Quantas vezes permitimos que a vaidade ou o desejo de reconhecimento nos afastem de nosso propósito original?
Assim como Lúcifer, podemos ser tentados a acreditar que nossas conquistas são fruto exclusivo de nossos próprios esforços, esquecendo que tudo o que temos vem de Deus. Essa distorção pode nos levar a tomar decisões que não apenas nos prejudicam, mas também afetam aqueles ao nosso redor. Outro aspecto importante a ser destacado é a progressão do orgulho. Ele raramente surge de maneira repentina. Em vez disso, cresce lentamente, alimentado por pequenas concessões. No caso de Lúcifer, começou com uma simples admiração de sua beleza e culminou em uma rebelião contra o próprio Deus. Isso nos ensina que devemos estar atentos aos pequenos pensamentos e atitudes que podem nos desviar do caminho certo. Um pequeno sentimento de superioridade, se não for confrontado, pode se transformar em algo muito maior e mais destrutivo. Enquanto Lúcifer nutria seu orgulho, ele se afastava cada vez mais da verdade. Ele começou a acreditar em suas próprias mentiras, convencendo-se de que poderia ser igual a Deus. Essa ilusão o cegou para a realidade de sua dependência do Criador. Ele não percebeu que tudo o que ele era e tudo o que ele tinha vinha de Deus. Essa é uma lição vital para nós. Quando nos afastamos da verdade e nos deixamos levar pelo orgulho, corremos o risco de perder de vista nossa verdadeira identidade e propósito. O nascimento do orgulho no coração de Lúcifer foi o início de sua queda. Mas mais do que isso, foi um ponto de virada na história celestial. Ele não apenas corrompeu a si mesmo, mas também plantou as sementes de um conflito que teria consequências eternas. Esse momento nos lembra que o orgulho é mais do que um sentimento. É uma força destrutiva que pode transformar até mesmo o ambiente mais perfeito em um campo de batalha. Ao encerrar este capítulo, deixamos uma importante transição para o próximo: a rebelião de Lúcifer. O orgulho que nasceu em seu coração não ficou contido. Ele se manifestou em ações que desafiariam diretamente a autoridade de Deus. No próximo capítulo, exploraremos como Lúcifer reuniu seguidores e declarou guerra contra o céu, dando início ao maior conflito da história celestial. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de orgulho e rebelião, enquanto continuamos a desvendar os eventos que transformaram o anjo mais brilhante em um símbolo de escuridão. E aí, o que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Quero muito saber. E se esse conteúdo tocou seu coração, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Mas não. Para por aqui. Se você quer continuar acompanhando histórias inspiradoras e mensagens que edificam a sua fé, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. Juntos podemos levar essa palavra a mais pessoas. Que Deus te abençoe. No próximo episódio. Capítulo 3. A rebelião no céu.